sequência o livro de Efésios. Vocês não já viram no domingo passado, não é isso? Muito bem. Nós vamos fazer uma oração, mas antes de orar eu já quero falar sobre o livro de Efésios. Porque nós temos trabalhado na Escola Bíblica Dominical para quando a gente olhar para a Bíblia, a gente interpretá-la melhor, a gente entendê-la melhor. Esse tem sido o foco das aulas aqui nos adultos, não é? Por exemplo, quando nós olhamos, antes da gente orar, eu quero dar essa orientação. São em 2 níveis a orientação. A primeira é que nem toda promessa que está na Bíblia é promessa para você. Isso é um ponto. E o segundo, que nem toda ordem que está na Bíblia é ordem para você. Isso é difícil de compreender, é mais fácil. Outro ponto é que a gente precisa orar um pouco melhor. Eu e você. Os pregadores são os que mais erram quando leem Bíblia. Por quê? Porque os pregadores leem Bíblia normalmente para quê? Para achar o que pregar. Isso é negativo. Isso não é bom acontecer. É o que todo pregador faz, eu e todo mundo. Mas quando a gente se entende, não. Você e eu precisamos ler Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus. E todo texto bíblico está falando sobre Deus. E todo texto bíblico traz uma ideia de Deus, ou de quem Ele é, ou da natureza dele, ou o que Ele quer, etc. Mas não para pregar. Quando eu começo a achar texto para pregar na Bíblia, é ruim. Eu tenho que ler a Bíblia para minha, vamos dizer, para minha meditação. E nesse sentido, nós vamos orar agora, pedindo, e depois nós vamos escolher quem vai fazer o resumo lá, pedindo que Deus nos ajude a entender o que é que Ele quis dizer. Não para pregar. O que é que Ele quis dizer para mim? Qual é a mensagem dele para mim? E para os pregadores, eu falo isso para mim, eu tenho que ler a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus. E dali, Deus haverá de me municiar com pregação ou municiar qualquer um de nós para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a esperança da razão que há em nós. Então eu vou pedir para o irmão Manassés orar agora para que Deus nos ajude. Essa é a oração nossa. Que Ele nos ajude, nos ensine a ler a Bíblia, a compreendê-la, a entender a vontade dele através da Bíblia. Senhor, graças te damos inicialmente porque aqui estamos na tua casa, em comunhão, para aprendermos e sabermos sobre as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ó Pai, que nos dê compreensão sempre e sempre, para que possamos traduzir em nossos entendimentos a realidade do que está se falando, se é para mim, se é para outro, e as reprimendas também, e tudo o que tem de promessa, se é para mim, para quem se dirige a palavra do Senhor, Pai. Amém, Deus. Abençoa este professor. Amém. E que tenha a cultura bíblica para nos ensinar e com ele aprender, ó Pai. Eu te agradeço. Em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Bom, vamos lá. Débora não dá outra coisa. Quem ainda não foi lá na frente falar, hoje nós somos em pouca gente, né? Acho que o pessoal sabia que eu voltei, não veio. Faz tempo que você não vai lá na frente falar? Vai hoje? Tá? Então, a gente vai te ajudando que você vai falar lá, né? Então, a gente começou dizendo que nem toda promessa, é grave isso que eu estou falando, nem toda promessa é para mim.
E nem toda ordem é para mim. Tem muitos exemplos. Quer ver um deles? As pessoas leem assim a Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É muito amplo isso. A gente não deve ler como se fosse um mandamento, uma promessa para mim. Você pode pegá-la como promessa, mas não é. Leia o texto querendo saber o que Deus está querendo dizer para aquela pessoa. Bom, se nem tudo é promessa, o que Deus quis dizer? Não importa. O que importa é que a Bíblia está falando sempre sobre Deus. E Deus tem sempre uma palavra para mim. Mas cuidado com promessas. E cuidado com ordens da Bíblia para você dizer. E agora começa a fazer. Você começa a pregar. Que você promete assim, ó. Você chama uma pessoa, ela aceita o Evangelho e você diz para ela: e se você aceitar Cristo, sua casa inteira vai ser. Outra coisa, você diz assim para as pessoas: Deus tem uma grande obra na sua vida. Cuidado para dizer essas coisas. Pregue o Evangelho para a pessoa, para ela. Chama ela. Não diga que Deus tem uma grande obra, porque o que você está querendo dizer não é o que a Bíblia está querendo dizer. Você está modificando, normalmente está modificando. Né? Você está juntando promessas para alegrar a pessoa, para ela dizer: puxa, então Deus tem uma grande obra na minha vida. Temos que ter cuidado com isso. Eu estou seguindo aqui o script, tá? Agora nós temos o seguinte: tá claro para nós que nem tudo que está escrito é promessa? Para mim? Alguém discorda? Pode se manifestar aí. E você fique tranquilo, não vamos brigar. Pastor, aquela única promessa de honrar pai e mãe, que é uma ordem, né? Tem a promessa que honra pai e mãe terá dias bons na vida. Isso é uma promessa para qualquer filho. Não, isso é uma palavra que está escrita lá. Então, isso aqui funciona, eu andando? Funciona. Temos que ter cuidado, porque como é que você sabe que aquela pessoa vai viver só porque é um pai e mãe vai viver 100 anos? E como é que você vê que aquela família que não honra pai e mãe, o cara não vai viver muito? Mas aí não é uma ordem, não é um mandamento. Nem tudo, olha a frase. Toda ordem. Nem, é o que a gente começou a dizer. Cuidado que nem toda a promessa da Bíblia é para você. É para a igreja. E nem toda a ordem da Bíblia para alguém é para você também. Vai, vende tudo que tem. Você vai pregar isso? Não. É o que eu entendo aí. Tinha uma família assim, Desculpa, você está entendendo? Você não pode dizer para uma pessoa que é rica: vende tudo que tem e sai de Jesus. Pode? Não, mas Não pode. Não, eu não estou falando para você, eu estou aproveitando para... Certo. E está lá na Bíblia que Jesus falou. Então, nem toda ordem é para você. E nem toda promessa é para você. Sim. Aí não, porque eu entendo que aí é um mandamento, entendeu? Não. é o que eu disse. Nem todo mandamento é para você. Nem todo. Você já está querendo pegar um deles, que é para você. Nem todo mandamento é para você. Nós vamos chegar em alguns que não são para você. Mas os 10 mandamentos também estão? Os 10 mandamentos é para toda a nação. E os 10 mandamentos já não existem do ponto de vista do Velho Testamento. Eles já estão no Novo Testamento. Os 10 mandamentos devem ser interpretados conforme Cristo os interpretou. E não na lei morta da lei. Não terás para ti mais escultura. A coisa mudou em Cristo. Temos novo entendimento, até mais amplo e mais exigente do que aquele. eu queria colocar que assim, às vezes a gente tem esse pensamento, só que coloca como regra, né? Eu tinha 2 vizinhos, 2 irmãos.
não era todo certinho. Fazia tudo certo, honrava pai e mãe. Estava andando de moto, o ladrão chegou, deu um tiro na cabeça e morreu. E o outro era bandido. Tá vivo, né? Tá vivo, foragido até hoje. Então assim, às vezes a gente, se for ir por essas lógicas, às vezes que a gente cria, né, na nossa mente, a gente se confunde, porque tem muita coisa que tá. Você vê que a frase assusta até a gente, né? Nem todo mandamento é para você. Ah, pastor, mas eu acho que o outro foi E nem toda promessa é para Ele foi você. pra Jesus, o outro vai ficar sofrendo na terra. Né? Então, é uma interpretação. Você quer pra Jesus já, Débora? Enquanto não. Mas se eu for antes da minha irmã, eu vou pra Jesus. E ela vai ficar aqui. Agora, é um mandamento para a igreja. A igreja, né? Enfim, nem tudo que está escrito é promessa. Você vem para a igreja não quer dizer que teu marido vai vir para a igreja. Ou que ele vai ser salvo, né? Que É. você tá Porque sendo- Pedro falou lá na prisão, Mas fala aí. sua família, né? Ficar salvo, você e sua família. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Ou seja, o que é que nós queremos com Efésios? Que a nossa leitura bíblica seja para saber o que é, quem é Deus. Deus, todo versículo tem uma fala sobre Deus. E nós vamos parar, se é que existe, com promessas para as pessoas que Deus não deu. Quer ver um costume interessante? Você encontra uma pessoa na rua, ele não pede oração para você, ele não falou que crê em Cristo, você que falou que é crente, ele diz tá bom, aí você fala, eu vou orar por você na sexta-feira. Mas ele não pediu, ele quer que Nossa Senhora o salve. E a gente já começa a trazer. E daí? Você ia falar. Mas não é só isso não, nós temos uma caminhada aqui. Duas perguntas, pastor, mas eu vou fazer só a primeira. Se eu puder responder. Como que a gente identifica, então, na leitura bíblica, quais são essas promessas que são para nós, ou quais são os mandamentos que são para nós? Não esqueça que você sabe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se eu me entrego à leitura bíblica, porque eu quero que Deus fale comigo, a fé é colocada no nosso coração e nós terminamos nos identificando com as bênçãos, com as promessas que são para nós, que não é para outro. O que é para outro? O que nós estamos falando aqui da interpretação é que nós pegamos e começamos a pregar. Quando fala pregar, estou falando na igreja. Começamos a crer e falar para as pessoas. Né? O fato é, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, é um versículo forte. Porque se fosse assim, você não precisaria ler, né? Individual. Exato. Alguém lá lê e entrega a promessa que é pra... Por isso que é interessante que muitas promessas da Bíblia eu alcanço e você não alcança, você alcança e eu não alcanço. Mas é uma regra geral. Todos podem. Todos podem. Bom, Um ponto que o senhor está falando aí que eu gosto sobre isso. Romanos 8, por exemplo, Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Às vezes a gente pega isso aí e fica, tá lá, quem nos separará do amor de Deus? Aí uma vez eu fui na igreja, o povo se espantou, eu falei, nossa, televisão, tem tanta coisa que tem separado as pessoas do amor de Deus, né? E às vezes a gente fica, não, porque tem a morte, tem a vida, é muito bonito, né? Muito romântico. Esse é um texto forte para isso, que começa com eleição e predestinação. Né? Aí ele termina dizendo, quem nos separará do amor de Cristo, de Deus? Nenhuma dessas coisas. Os eleitos e predestinados para aquilo, ou seja, para não falar em predestinação, aqueles que são disso aqui. É para mim também? Pode ser para você. Mas tanta coisa tem afastado. Gosto muito que a Rebeca brinca, que no retiro que o pastor Walter dirigia, estava na frente, ele dizia assim, e às 6 horas, vocês vão tomar banho. Aí ele falava, os que tomam banho, claro. Perceba, é hora de tomar banho. Agora, se você toma, Isso.
Nós vamos fazer uma coisa agora, nós vamos fazer a leitura de Efésios 2. Eu vou pedir, e aí, ó, eu vou pedir que esse grupo aqui, de 4 homens, usem a Efésios 2, Arque. Arque é o que mesmo? Almeida, a revista e corrigida. Vocês, revista e corrigida. E, não, Rebeca, só um pouquinho. E vocês aqui leiam NVT. Aí vocês vão precisar procurar aí no celular, por exemplo. Efésios 2 NVT. Efésios 2. Né? Não, vamos ler o capítulo inteiro. E vai demorar, porque nós vamos ler assim, ó, eu já vou dizer. Arque é aqui. Deixa eu só ligar aqui para o seu da pessoa. Sim. Você vai pôr aqui a NVT, então. Isso. Porque a Arque é fácil. A maioria tem. Legal. Então põe a NVT aqui. Então vocês vão ler aqui. E o Marcos vai falar agora. E todos vão ler aqui a Arque. É assim, ó. Versículo 1. Versículo 1. Versículo 2. Versículo 2. Capítulo 2? Capítulo 2. Podemos começar? Sim. Eu não consegui ainda. Não, sei Rebeca. se Vai pular, Rebeca. Coloquei lá, Rebeca. Está aqui. Vocês vão ler aqui, viu bem? Vocês vão ler aqui. Nós vamos ler aqui na Bíblia. Podemos começar? Amém. Versículo 1 aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e seus muitos pecados. 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. 3. entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso
isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Aí, Portanto, Não, até. Continuar. 22. até o final? Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois um novo homem, fazendo a paz. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Edificados sobre o
fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Muito bom, desculpe cansar vocês. Mas a leitura bíblica é essencial para a gente compreender a Bíblia. Mas tem uma vantagem. Se alguém perguntar, vocês já leram Efésios todo? Você pode dizer não, mas lemos o capítulo 2 2 vezes. Não é? Num dia só. O que eu vou falar agora, o pastor Cláudio já falou domingo. Tenho certeza. Quantas ordens tem aí para cumprir? Quantos mandamentos tem aí? Quantas promessas tem aí? Nenhuma. Essa é a Bíblia, é isso. A Bíblia não é um livro de regras. Não é? Alô, Câmbio? Sim. Nem de promessas. Nem de mandamentos. A Bíblia fala sobre Deus. Agora, veja só. Acho que isso toca mais a nós pregadores. Quando você lê um capítulo desse, não é para pregar. E eu quero trazer isso aqui para todos vocês. Não leiam Bíblia para pregar. Não leiam Bíblia para ensinar. O dia que eu pude entender isso, mudou minha vida. Mesmo da pregação. Não leia a Bíblia para ensinar para os outros. Não leia a Bíblia para vir no domingo de manhã, no domingo à noite. Não faça isso. Leia a Bíblia para o seu deleite. Para conhecer Deus. Pensa nesse capítulo aqui. Pense em Efésios. Bom, Efésios. A Débora está ali preocupada. Quem escreveu Efésios? Isso. É Efésios. É carta, né? Não é epístola, né? Ou é epístola? É carta e epístola. Não é a mesma coisa? E não é a mesma coisa? É assim, ó, epístola é para todas as igrejas. Carta é só para aquela. É gostava, né? Depois a Bíblia veio e fez toda ela para todo mundo. Mas a epístola tinha a obrigação de ser lida em todos os lugares. Olha que coisa. Epístola. É o código de processo. Já é o lei do consumidor. Já a carta é a lei para São Paulo. É só para o município. Mais ou menos isso, né? Só para gente. Muito bem. A carta é de Efésios, ou epístola, porque hoje é epístola. A gente aprende isso só na faculdade. Não, senhor. Carta e epístola, né? Nossa, estamos tendo uma aula de faculdade aqui. Meu, tá gravando, né? Agora estragou tudo. Estragou tudo, né? Quando eu aparecer aqui, que você estiver vendo esse vídeo, veja que eu estraguei tudo, mas eu estou aqui consertando. Recomeçando. O que nós estávamos falando? Hoje está à nossa disposição as faculdades de mestrado e doutorado na internet. Não é? Sobre Bíblia. Agora, cuidado que vocês vão ler e ouvir. Muito bem. Meus irmãos, onde que a gente vai encontrar Paulo chegando em Éfeso? Atos 19. Em Atos 19 a gente encontra a viagem de Paulo que chega em Éfeso. E aí Paulo fica ali por volta de 2 anos. Vendo o quê? A idolatria. Os templos.
os maiores templos de idolatria estavam ali. Então Paulo faz essa obra e converte muitos, consegue salvar muitos, não é? Agora, uma coisa importante, em que casa, de que obreiro, de que presbítero da época Paulo estava quando escreveu a carta? Alguém? Não é bom a gente ficar tempos esperando falar, né, num vídeo assim, que fica meio ruim, né? Em que casa? Você sabe o nome da casa? A casa se chama Casa de Detenção. Ou seja, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E apesar disso, olha que ele começa a falar a história do Evangelho. Paulo fala a história do Evangelho com a carta dele. Ele faz a história do Evangelho na esperança de que a nossa história seja do Evangelho, né? É muito importante. Essa frase é legal, não é não? A esperança dele é que a nossa vida presente seja a história do Evangelho. Muito bem. Então, Paulo escreve a carta da prisão. Paulo mostra como o clímax da carta e do Evangelho em Efésios acontece em Cristo. E ele mostra como Efésios mostra como é que Deus vai criar uma nação, uma geração, uma família multiétnica. O que é uma família multiétnica? É que antes era a família judaica. E agora mistura judeus com gentios. Gentios ou gentes ou nações são três palavras que é a mesma coisa. Ou seja, nós, o povo mais relaxado da terra, o povo mais desobediente da terra, o povo mais sujo em termos de linguagem da terra, o povo mais idólatra da terra. Por quê? Porque apesar do povo judeu ser um povo também péssimo, mas ele é a nação escolhida. Por que Deus escolheu? Não sabemos, mas escolheu eles lá. Então, quando a gente lê um texto assim, eu vou insistir. Dá uma vontade de dividir com as pessoas, pregar, mas não é. Não se trata disso. Paulo, então, diz que é criada uma geração multiétnica. Ou seja, todo tipo de gente, de lugar e de cultura, agora é uma família em Cristo, né? Isso é muito bom. Eu repito. Pai nosso que estás nos céus. Mostra três coisas. Primeiro que nós temos, e é o mesmo Pai. Depois mostra que nós somos filhos. E depois mostra que nós somos irmãos. A família de Deus é formada por irmãos e irmãs. Então aqui, também Paulo mostra como o Evangelho deve interferir na forma como essa história deve interferir na maneira de viver. A forma do Evangelho em Efésios busca que nós compreendamos como é que essa forma, como essa história vai interferir na nossa maneira de viver. E vamos traduzir no capítulo 2, como é que eu encontro, onde é que eu encontro essa palavra que a história do Evangelho deve interferir na minha maneira de viver. Verso 9 ou 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. 8. Esse é o 8. E o 9? Não vem das obras. É que não vem das obras para que ninguém se glorie. A esperança é que nós tenhamos as obras. Porque as obras são o quê? Consequência do quê? Do Evangelho. Então, tudo aquilo que está lá, nós vamos voltar ali, para eu seguir o que está lá. Veja que Paulo vem falando na carta sobre os judeus. Mesmo o capítulo 2 está falando sobre os judeus, o capítulo 1 sobre os judeus. E continua falando sobre os judeus. Mas, de repente, ele diz assim, em quem vós também estáis. E esse vós é quem? Os efésios, nós. Os gentios. Os gentios, as gentes, nós, não é? Então, ele se volta para nós. O objetivo da carta, eu escrevi o objetivo da cara. O objetivo da carta para nós
é que não apenas conheçamos Efésios, não apenas conheçamos o Evangelho, mas experimentemos. A carta dá pra gente, parece que uma capacidade, um desejo. Olha, isso é o poder do Evangelho que nós precisamos. No capítulo 2 é tratado dessa família quando fala da salvação, da graça. Paulo convida então eu e você a responder a história do Evangelho como? Eu vou responder a história de Efésios do jeito que eu vivo. A resposta que eu vou dar para a carta, para Paulo, para Deus, para a carta, é a maneira como eu vivo. Eu tenho que perceber se a maneira como eu vivo responde positivamente à carta que Paulo escreveu. Comentários até aí para prosseguir. Perguntas? Não entendi, explica melhor, tal, certo. Sim, vamos lá, gente. A carta que tem lá, Apocalipse, a Éfeso, é o mesmo povo, né? É. Mesmo povo. E lá, como é que fala lá? Você está lembrado? O que eles falam lá? Que as suas obras são... Foram eles que deixaram o primeiro amor? Veja aí. Pega aí, é bom. Quando você procura aí. O Apocalipse 2. É isso mesmo. Fazer as suas obras, o teu trabalho... E duas cidades. Se você falar... tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Lê de novo, por favor. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que é capítulo 2. Versículo 4. Lê o próximo. Deixar seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não brevemente eu te virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrepender. Tirei do seu lugar o teu castiçal. É isso, né? Faz sentido esse seu teu aí? Efésios, é mesmo? Muito bem. De maneira que Efésios 2, 8, 9 e 10, ele fala pra gente o quê? Como a gente é salvo. E também, para que somos salvos? Fala como a gente é salvo. Para que a gente é salvo? Praticar boas obras. Nessa pergunta. O importante também na carta é que ela trata da graça, da fé, do dom de Deus e das obras. Muito bom. Da graça. Aí temos algumas discussões. Somos salvos pela graça? Portanto, não é pelas obras. O próprio apóstolo fala isso. É mediante a fé? Sim. E como é que tem a fé? Por Deus. Aí vem as muitas discussões reformadas, calvinistas e arminianas, né? Pastor, olha que interessante. Em alguns lugares, pessoas falam da prática das boas obras para serem salvos, de ser uma boa pessoa e tal, mas a Bíblia está aí à disposição para que a pessoa possa ler e perceber que não é isso que salva. Nós temos muita dificuldade quanto a isso, né? Pode entrar, Ana. Acho que a maior dificuldade, pastor, é entender o contraste de tudo isso, porque assim, apesar das obras não salvarem, é o que está escrito aqui, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quais são as boas obras? Tem muitos cristãos praticando boas obras segundo o mundo e achando que estão praticando as boas obras. São as boas obras que Deus preparou. Que Deus preparou. Só que também, Felipe, no final, lá em Apocalipse vai dizer que nós seremos julgados pelo quê? É pela nossa fé? Não, é pelas nossas obras. Por quê? Porque se nós somos salvos pela graça, nós precisamos inevitavelmente praticar as boas obras que Deus preparou para nós. Todavia, como é preparada por Deus, Deus tem uma lista das obras que Ele preparou. Aí Ele vai chegar e julgar você pelas obras, mas
a lista que ele fez. Ele Mas fez. e o ladrão da cruz teve obra? O ladrão da cruz, não tem problema nenhum. Não é? Você salvou? É. Eu conheço você me provoca. Ele não se batizou. Não teve nada. Mas ele Nada. teve, de Só que certa ele forma, teve ele a teve fé. uma obra. Que ele se manifestou. Tá certo. É que a partir dali zerou, né? Zerou. Então ele não tinha nem obra faltando, nem a mais, né? Olha. Olha o teólogo. E ele se manifestou em defesa ali de uma forma que às vezes fala, mas a obra é o quê? São as obras que Deus preparou. A gente não vai entender. Eu ia falar uma coisa aqui, mas a gente dá graças a Deus que tem esses versículos, né? Pra gente se desculpar. Mas o cara que não quer se batizar, o ladrão também se batizar. Ele usa isso, né? Ele usa como. Então nós temos um problema aqui de ordem teológica, vamos dizer assim. É pela fé. Mas quem é que tem fé? Quem pratica? Eu sei, mas como é que um tem, o outro não tem? Já é uma discussão que eu tive com o pastor Cláudio, não ele e eu, mas sobre isso é mais difícil. Então, sobre a graça, Paulo, sobre a fé, sobre o dom de Deus. Agora, quando nós vamos ler Bíblia, nós precisamos comentar o seguinte conosco mesmo. O texto manda fazer algo? Todo o texto bíblico. É que aí a gente pegou Efésios 2, 8, 9 e 10. Mas nós não vamos ficar no 2, 8, 9 e 10, que o pastor Cláudio já fez isso domingo. É quando você pega um texto bíblico. Daí porque eu quero dar um conselho, uma sugestão. Procure sempre ler um livro da Bíblia. Procure. Se você puder, pega Pequenos então. Pega Tessalonicenses e lê. Pega Efésios e lê. Pega Coríntios. Pega Coríntios, não dá para ler hoje. Então vou ler Coríntios. Não pega um versículo Coríntios 1 e 2 hoje. Amanhã 3 e 4. Para eu ter um. Porque senão fica muito quebrada a informação. Efésios, por exemplo, a gente lê sobre obras no 8, 9 e 10, não vai compreender direito. Claro que a gente compreende. Não vai entender direito se você não lê o 1 e o 2. Paulo está contando uma história. Veja que interessante. Paulo não está pegando um versículo para falar para a gente. É mais ou menos assim, Paulo diz assim, quero contar uma coisa para vocês, quero resumir para vocês o evangelho que Cristo é e deixou aqui. E ele começa a falar. É isso? Então, o texto manda fazer algo? Pastor, voltando só um pouquinho em relação a Efésios 1 e 2, Paulo está falando tanto para o povo que era judeu, quanto para gentios. Assim, tanto o povo nascido judeu, quanto o povo nascido gentio, certo? E nessa carta, nesse momento, ele está falando da questão das obras, porque o povo judeu ele tinha uma questão ritualística muito forte. Sim. Então eles tinham obras, coisas que eles precisavam fazer por mandamento. Ao mesmo tempo que os gentios também, assim, viviam de outra forma, de outra maneira de viver. Porém, nesse momento, Paulo está trazendo, não é a obra que salva, é a fé em Cristo Jesus. Nisso, existe um novo mandamento, uma nova maneira de viver, que Deus preparou boas obras para que nós andássemos dela. Mas não é a circuncisão ou a incircuncisão, é Cristo. Então, vendo aqui o contexto, Paulo está direcionando assim, filhos, se vocês querem fazer as obras, é isso que são. Eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa sobre o que os irmãos concordam, sobre Paulo está escrevendo para quem? Para Efésios. Certo, mas Para a igreja aqui. Todos da igreja. vamos falar diferente. Efésios está trazendo uma mensagem para quem? Para a igreja. Para toda a igreja. Gentios. Isso, é para a igreja. Em outras É porque é palavras, epístola. Efésios está trazendo uma Agora ninguém aguenta mais. Efésios está trazendo uma palavra para quem lê. A Bíblia não foi feita para quem não lê. Não é interessante isso?
Bíblia foi feita para quem a lê. Você diz, não, ela não foi feita para todo mundo. Ok, eu não sei se você está me entendendo. Deus vai falar para quem lê. 6 horas toma banho, quem toma banho? Deus vai falar para a igreja, porque na igreja está sendo pregado aquilo, então estamos ouvindo. Porque no capítulo 1 ele fala assim: escreva essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores Faz favor. fiéis. Não, você está lendo na NVT ou na RC? Na NVT. Faz favor, lê aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Meu Deus, leia o ARC aqui. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Gente, por que eu não lembrei desse versículo? Deixei vocês lembrarem, eu fiquei até envergonhado. É porque você tem uma igreja que estuda a Bíblia, pastor. Isso. A carta está sendo escrita para os crentes, para eles saberem a história, como é que é. Isso aqui não é um livro para você pegar na EBD com uma criança que não sabe nem quem Não é. Para quem já é E é interessante, pastor. Olha só, eu fiquei mais maravilhado. Talvez porque lá nem diz em Apocalipse que eles tinham esquecido de ler alguma coisa para lembrar. Para lembrar? Isso é interessante porque é um livro para você ler, eu acho que é um livro para você ler de forma particular. Sim. Porque é um livro que vai te envergonhar. Porque assim, é interessante, que os cristãos que pensam contra o que está escrito aqui, ele nem quer ler. Sim. Para não ser esclarecido. Estão São marcando. seguidores fiéis de Cristo, né? Fiéis. Veja, Fernanda, veja. Jesus. Jailton. Josias. Veja, Bruno, teólogo que agora pega as coisas que aprendeu. Talvez nós ganhássemos muito nesse grupo aqui, se hoje, esse não é o formato da nossa igreja. Hoje é Dia das Mães, tá? Mas se nós parássemos, ok, agora vamos ler o 1 e o 2. Discutimos. Agora vamos ler o 3 e o 4. Agora o 5 e o 6. Quantos capítulos são? 6. Vamos ler o 5 e o 6. Terminado, isso vai terminar 1h30, 2h da tarde. Irmãos, até domingo que vem. Tem um outro domingo. Entende o que eu estou falando? Tem que pagar o desconto. Ou seja, você fica um tempo lendo, aí eu creio em qualidade da leitura. Olha que beleza! Eu vou responder para você. Você disse, esse livro foi escrito para quem? Posso dar a resposta? Escreva esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez. Quem lê? Quem foi que leu? Bruno. Foi Bruno. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Gente, olha que interessante. A Bíblia não foi escrita, mulheres, obedecei a vossos maridos para a gente ler para elas. Foi escrito para elas ler. A gente não é, sabe? A gente pega e começa a falar. Foi feito para ela ler. Porque, enfim, eu ia falar outra coisa sobre isso aí. Que bom. Esse povo aqui é bereano, pastor. Gostei. Eu fico chateado com isso, porque aí quem sou eu? Nós perdemos a sua data. Pastor, ontem eu conversava, inclusive, com meu irmão, meus sobrinhos, né? Eles são da congregação, mas assim, o meu sobrinho, por exemplo, ele se assumiu gay e está na congregação. E a minha sobrinha também está mais perdida que tudo, mas está na congregação. E eu estava falando, porque discutindo, eu falei, olha, sabe qual quando a gente lê Bíblia, a gente entende que Cristo, ele não impõe nada para ninguém. Ele, na verdade, impõe liberdade. Olha, você faz o que você quiser. Só que assim... Eu vou julgar pelas obras, né? Vai ser julgado. Entendeu? Você tem a liberdade de viver como você quiser, mas assim, você tem que saber que há uma consequência. O problema é que a gente está muito mal acostumado a pensar que assim, Cristo é amor. Então as suas decisões não vão ter consequência nenhuma. Vocês entenderam o que eu entendi quando eu disse que vai ter uma lista de boas obras? E eu vou pegar você, vem cá, não é assim, não, vem cá. Primeira boa obra que eu listei aqui das 150. 0. Segunda, 2. Chega no fim, somou tudo e deu 4,5. Aqui passa com 5. Por isso que é pelas obras.
vai olhar você, vai olhar as tuas obras. Está ótimo. É a mesma coisa. Mas é possível que alguém deve ser salvo de algo? Eu fico muito preocupado com Coríntios quando fala da edificação da sua casa espiritual, das obras sobre ouro, prata, madeira, papel. É assim, se queimar, for provado no fogo e sobrar alguma coisa, eu jamais. Né? Tiago também fala a respeito das obras da pessoa. Sim. É só para confirmar Efésios. Fala da fé, mostra a tua fé e eu mostrei minhas obras. Mas ali é porque não tem fé sem obras. Tem sim, né? O texto manda fazer algo, o texto promete algo, nada. Porque ele não é. Então, vamos lembrar, para encerrar, e se der para ouvir pelo menos 2 minutinhos, nem tudo que está na Bíblia é uma promessa pessoal para você, nem tudo é uma ordem direta, mas todo texto ensina algo sobre Deus, todo texto ensina sobre a salvação, todo texto ensina sobre a vida cristã, e é o caso de Éfeso. Nós não temos dúvidas que a salvação é pela graça. Muitos irmãos aqui ainda acham que é pelas obras. Diminuiu bastante. Talvez aí só tenhamos aqui na igreja 2% que crê assim. Ainda crê. Os batistas, muitos creem que é pelas obras. Muitos crentes. Que obras não salvam, Débora, mas são resultado, né? Você vai falar. É inerente à vida cristã. Sim. Mas tem. Vou encerrar aqui esse pedaço, Manassés, pois não. Mas que obras são essas? É isso que eu ia perguntar, porque assim, tem gente que acha que está fazendo boa obra, mas não é a boa obra que Cristo preparou. Isso Então, obras da santificação. Toda obra da santificação é a obra que Deus preparou. Não é só. Se falar obra, a gente acha só ajudar os outros. Isso, da cesta básica lá. Uma boa obra da cesta básica na igreja. Parece. Eu digo na igreja, sim, o irmão que está necessitado. É uma boa obra. Faz parte, né? Mas lá fora não. Né? O que eu vou falar aqui, o pastor Cláudio já falou. Cuidado com, se eu fizer, Deus vai fazer. Não é assim. Não é assim. Seria uma barganha. Barganha. Isso é uma barganha. Ou, eu li e esse texto é garantia. Não é assim. Ou, isso é uma ordem para todos. Também não é assim. Nós precisamos dar mais lugar ao Santo Espírito de Deus. Nós temos algumas coisas, por exemplo, se eu não orar de madrugada, toda madrugada, 1 hora, eu não vou ser abençoado. É a obra, né? Eu passei 10 dias fora da igreja. Foram os 10 dias que eu menos orei. Eu fiquei apavorado. Foram os 10 dias que Deus mais me livrou. Não tem a ver. Essas regras. Eu mesmo passei por essa desgraça. De achar que se eu não orasse 1 hora por dia, a coisa... Começa a parecer... Obra, né? Parece que você está mais numa religião pagã ou qualquer outra coisa que você precisa seguir uma ordem exata, um talismã, tá certo. Nós temos irmãos que se acostumaram a orar de madrugada e depois ele começou a não poder orar mais. Ele começou a ser um crente infeliz. Porque ele não estava fazendo aquilo. Bom, até é compreensível, pastor, porque dependendo de como gira na cabeça da pessoa, porque orar e a pessoa sente comunhão com Deus, sente alegria, então aquele prazer de... Esse é o primeiro? Ela perdeu esse prazer, é como se ela ficasse sem paz. Mas a questão aí é quando você se sente um pecador. Pois é, uma coisa. Mas a maioria se sente um pecador. Hoje eu trabalho aos domingos, então eu não posso estar na igreja. Se falar que eu vou falar, não me incomoda. Claro que me incomoda. É o segundo mesmo, Mas eu não me sinto um pecador por isso. Entendeu? E a maioria se sente um pecador. Isso faz mal para a alma. Faz mal. Eu não queria concordar com Josias, mas concordo. Faz mal para a alma da pessoa.
pessoa se sente pecador por não estar mais orando 1h30. Você se sente pecador porque não está orando mais de madrugada. Ele começa a achar que Deus não vai fazer. Vai castigar. É, a coisa é brava. Eu falei essa semana com uma pessoa que ela, inclusive eu já tinha falado dela aqui, que ela está com um problema, tirou um tumor da cabeça. Eu disse para ela, ó, você está indo para psiquiatra, não está? Está indo na psicóloga. O que você vai fazer lá? Ah, eu vou lá falar com ela Falei para ela, olha, você está fazendo isso com Deus? Porque nós não somos muito espertos às vezes. Nós nos expomos a falar com as pessoas, a gente fala com nosso problema para todo mundo, para a psicóloga, para os amigos, para a família. Tem isso Mas também. quando você chega diante de Deus, você não consegue ficar 1 minuto falando dos seus problemas, mas você consegue ficar 3 horas com alguém. Então assim, eu falei, fala com Deus como se você fala com as pessoas. Você precisa começar a acreditar que Deus existe e Ele é real na tua vida, para te escutar, para ouvir os seus problemas. Acontece isso muitas vezes. Irmãos, espero que você tenha gostado. Me apoia, se não, me segue lá. Dá um like. Dá um like lá. Amém? Amém.